Então, Edir Macedo confessa que gostava de mulheres mais moreninhas, negras. E ele chega a dizer que o perfil que a Esther, a mulher dele, tem, ele não gostava. Aí vem a pergunta: será que o Rafael Venâncio não seria realmente filho de Edir Macedo? E diga-se de passagem, filho ou um filho fora do casamento. Sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo. Gente, olha, eu convido você, se você por um acaso está chegando agora aqui no canal, talvez você ainda não é um inscrito do canal. Você é uma pessoa que simplesmente frequenta o canal de vez em quando. Caso você goste das denúncias, eu peço por gentileza que você se inscreva, nos ajude, compartilhe esse vídeo com alguém. Inclusive, caso você não tenha assistido esse último vídeo que está aparecendo aqui, ou aqui, ó, bem aqui, gente, ó, bem aqui do meu dedinho aqui, ó, estará aparecendo aqui, tá bom? Eu peço que você assista esse vídeo, caso você goste, esse vídeo tá interessante, tá, pessoal? Esse vídeo é o áudio de um bispo da Universal, um dos bispos grandões ali. Diga-se de passagem, um dos maiores laranjas, talvez, do Macedo, porque esse bispo, ele é dono do Hospital Moriá, ele é dono de um monte de coisa, mais de 1 bilhão quase no nome dele, tá bom? Ele, em um áudio, articulando como ele iria enganar as pessoas, com as artimanhas que eles fazem. Vou dar para as pessoas, um exemplo, tá, pessoal? Vou dar para as pessoas o óleo ungido. Nós vamos fazer isso. Ah, vamos fazer 7 sextas-feiras em tal lugar, porque isso vai ser forte, isso vai arrebentar. Eles articulando a maneira como iriam enganar o povo. E enganando o povo, eles tiram dinheiro das pessoas usando a escritura. Então, não perca esse vídeo aqui. Eu tenho que olhar para mim sabendo que tá, pessoal? Aqui, tá bom? Assista, caso você goste, compartilhe, tá bom? Primeiramente eu vou colocar esse vídeo aqui, para a gente ver qual é o perfil de mulher que Edir Macedo gosta. E depois nós vamos colocar o vídeo do Rafael Venâncio falando a história dele, tá bom, pessoal? Como eu já disse para vocês, e eu falei isso para ele mesmo, próprio Rafael, eu falei que eu, Marcelo Roque, não acredito que ele seja filho de Edir Macedo. Porém, eu estava vendo esse vídeo ontem ali, esse vídeo que a gente vai ver agora, e a gente vai perceber que o Macedo tem uma quedinha por mulheres morenas, as negras. E o Macedo pode sim ter caído na tentação e ter dado os seus pulinhos de cerca. Será que pulou a cerca? Será que o Macedo pulou a cerca? Vai fazendo seus comentários enquanto os vídeos vão rolando aí, pessoal. Tá? Vamos ver e ouvir o Macedo falando sobre o perfil de mulher que ele gosta. Vamos lá. Não, quero não. Gente, ela é linda, como continua sendo filho de mulher que eu queria, ela diferente, ela muito branquinha, muito... Sabe como é que é, né? Eu queria uma mais moreninha. Como é que é, Macedo? Fala de novo aí. Tu queria o quê? Tu queria o quê? Vamos lá. Eu queria uma mais moreninha. Fala de novo, Macedo. Eu queria uma mais moreninha. Fala de novo aí. Fala de novo. Eu queria uma mais moreninha. Esse é
Esse é o maior falso profeta do nosso país falando, tá bom? Aí eu me peguei pensando, mas será? Será que o Rafael tem razão? Será que o Rafael tem razão? É assim, ó, né, gente? A gente não, como eu disse, para mim acreditar eu tenho que ter provas, provas e provas e provas, né? E por causa do perfil do Rafael, né? O Macedo branco, 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 branco. E eu não tô aqui falando de preconceito, tá, pessoal? Não tô aqui falando de preconceito de jeito nenhum. Porque quem me conhece sabe que eu não tenho preconceito. Mas é a realidade. Como que o Rafael, uma pessoa negra, poderia ser filho do Macedo? Hã? Só nessas circunstâncias. O Macedo ter pulado a cerca, aquela coisa toda, né? E você acredita que o Macedo pode ter pulado a cerca, pessoal? Você acredita? Eu não duvido de nada desses cães gulosos. Não duvido. Mas é uma acusação e é algo muito sério o Rafael dizer que é filho do Macedo. E agora a gente vendo, eu estava vendo nesse vídeo, mas será? Será que pode? Será que o Macedo pulou a cerca realmente? Não sei. Mas, gente, vamos ouvir o Macedo, o suposto filho do Macedo contando um pouquinho da história dele para vocês. E eu quero que vocês tirem as próprias conclusões de vocês. O Macedo já falou o quê? Eu gosto é das moreninhas. Ele gosta das moreninhas. Vamos ouvir o Rafael falando. Vamos lá. Bom, tenho uma coisa para dizer para esse canal. Eu sou o pastor Rafael Venâncio e o dono deste canal me pediu para eu contar essa minha história e que saiu aí nas redes sociais de que sou filho do bispo Macedo. Pois é, gente, essa história, por mais louca que pareça, é de fato verdade. E eu vou compartilhar com vocês e vou olhar para vocês fixamente para vocês conseguirem identificar e me se a verdade no que eu vou dizer ou se a minha história é mentirosa. Pois bem, a história, gente, por mais louca que pareça, é de fato verdade. Como vocês podem observar na minha aparência, eu de fato não posso ser filho só de uma pessoa negra. Porque a minha mãe era negra realmente genuína, tá? Quando a gente fala negro raiz, ou seja, ela não tem nenhuma mistura de raça no caso dela, então é uma negra raiz. E eu conheci minha mãe biológica já no leito, ela já estava morrendo, estava na UTI. E eu, depois de tanto procurar minha mãe, na época do Orkut, abri uma página, procura minha mãe, uma pessoa me ajudou a encontrá-la. Eu fui encontrar ela numa favela bem distante de Belo Horizonte. Essa história eu já contei em uns canais que eu tive. Pois é. Quando eu a encontrei, ela estava na UTI, em coma, e eu não consegui conversar com ela sobre a minha história, né? De onde eu ri, quem eram meus pais, por que ela me abandonou, eu fui adotado. Quando eu tinha 11 meses de idade ainda. E aí eu fiquei conhecendo a família dela, meus tios, parentes, e fui procurar saber sobre a minha história. Minha tia, ela só disse que eu era filho de um homem, e já era casado, que minha mãe trabalhava na casa desse homem, era uma família muito rica, muito importante, e que o fato da minha mãe ser pobre, né, ela ainda era de menor, ela tinha 17 anos, essa história iria bagunçar com a família. E pelo que eu soube, né, até então, a minha mãe só chegou comigo, chegou grávida, depois desapareceu comigo, ninguém nunca mais ficou sabendo de mim na família dela. Ou seja, nem o pai dela, nem mãe, nem irmãos, nem tio, ninguém ficou sabendo de mim. Eu achei muito estranha essa história, né? Porque antes, quando eu encontrei a casa dela, uma amiga dela tinha me contado essa história. Falado que eu era filho de um pastor que fundou a Igreja Universal e que minha mãe frequentava essa igreja. Minha mãe, inclusive, morava com a irmã dela no Rio de Janeiro. Chegou a morar um tempo com ela lá. Eu achei muito esquisita essa história inicialmente, eu não acreditei muito nisso, tá? Eu fiquei meio que duvidoso e guardei comigo essa história durante muito tempo. O fato de eu ter sido pastor dessa instituição universal, e aí eu vou contar um pouquinho pra vocês como foi lá, foi terrível, viu, gente? Eu ainda quando garoto, né, eu entrei lá de pastor aos 16 anos, eu fui abusado, tá? Eu falo abusado fisicamente mesmo, fui tratado como lixo nessa instituição. Era obrigado a lavar a cueca de pastor, lavar roupa de pastor, eu era obrigado, tá, a ficar jogando urina de pastor fora. Quantas vezes eu tive que, o pastor fazendo necessidade fisiológica, eu tinha que ficar lá no banheiro junto com ele, porque segundo ele estava me provando, tá? Eu vi pastores casados, na época eu era solteiro, que ficava fazendo gesto obsceno com a sua esposa na minha frente e falava, ó, se você quiser dar uns tapas, né, na sua mulher aí, ó, dar uns grude nela, uns agarros, você tem que crescer, você tem que dar resultado, senão você nunca vai casar. Era essas coisas que eu via dentro da instituição universal, fora as noites sem dormir, ficar atendendo ligação na rádio, né?
A maioria das pessoas pergunta por que vocês aguentavam isso, né? Eu era muito garoto, eu cheguei na instituição em 88, eu tinha 10 anos de idade, né? E eu fui para a igreja e fui sendo criado ali, tá? Naquele ambiente. Então, na minha mente, psicologicamente, eu fui treinado a pensar como eles, a ser como eles e fazer tudo o que eles queriam. Era como soldado, realmente, que era treinado exaustivamente a fazer o que eles queriam que nós fizéssemos, tá? Então, não há como você julgar um garoto que saiu de uma instituição em que foi aí sendo treinado, tá? Isso, quando você ainda é criança, na sua formação, é muito difícil você diferenciar o que é certo e o que é errado, tá? É isso que eu quero que vocês entendam, que de fato a história é verdadeira por causa disso. Aí, o que acontece? Depois dos abusos, chamados de macaco, de preto, já fui humilhado, eles fizeram tudo o que vocês imaginaram comigo, fizeram. Até cloro me deram para beber. Me deram tapa, apanhei na igreja, tive problema com um pastor na política, foi um monte de coisa que aconteceu comigo na instituição. Perdi meu casamento, perdi minha casa, perdi minha família, perdi tudo. Hoje, inclusive, eu me encontro doente, não posso trabalhar, eu tenho problema na próstata, tenho problema no coração, tenho problema nas pernas, 2 pernas eu tenho problema, que eu tenho que colocar prótese nas 2 pernas, tá? Hoje eu estou realmente parado, graças a esse sistema que destruiu toda a minha vida, minha família, minha casa e tudo. Mas como é que foi essa história com o Edir Macedo? Essa amiga da minha mãe, biológica, conhecia sobre essa história, eu fui procurá-la e querer entender um pouco mais sobre isso. E aí a coisa veio de um jeito que eu não imaginava. Segundo ela, minha mãe chegou a trabalhar na casa deles, tá? E foi aí que aconteceu o caso, tá? Esses vídeos que vocês veem que falam que o Edir Macedo gostava de moreninho, tá? Isso não é mentira, não, tá? O Edir Macedo, segundo a fonte, né, que me falou, ele tirou ela da casa de uma casa de prostituição, tá? Segundo ele, com pretexto de ajudá-la. Existem muitas informações nessa história, mas existe um processo de investigação de paternidade que eu não posso entrar muito em detalhes, tá? Nós investigamos muitas coisas e muita coisa apareceu. Mas a verdade é o seguinte, eu falo dessa história do meu processo de paternidade com o Edir Macedo já há alguns anos. Ele nunca me processou e ele sempre fugiu do exame de DNA. E aí, depois de tanto procurá-lo, nós conseguimos intimá-lo e hoje ele faz parte do processo, tá? E o exame de DNA vai ser feito. Isso com certeza vai ser feito. Ele vai ser obrigado a fazer o exame de DNA, não tem como ele fugir disso, tá? Ele vai fazer sim o exame de DNA. Agora, as pessoas elas têm mania de falar assim, mas você não parece com ele por causa da minha cor, né? Só que as pessoas esquecem que DNA existe uma junção de fatores, né? A voz paterna, a voz materna, o pai é branco, a mãe é negra, é uma série de coisas. Isso não tem como dizer que por causa da cor eu não posso ser filho de um homem branco. Agora, o fato das pessoas julgarem muito é pelo por se tratar do Edir Macedo. Ninguém acredita que ele possa ter traído a sua própria esposa, né? E o fruto disso veio a ser um filho negro. O fato dele ter tanta raiva dos negros é justamente porque ele, né, fez como Davi, ou seja, cometeu pecado, tentou esconder o seu pecado e agora o pecado dele apareceu. Agora ficou claro para todo mundo o que de fato ele aconteceu. E isso vai explodir, isso vai vir à tona e isso vai trazer um problema muito grave para a instituição. E esse é o medo dele, tá? Essa é a maior preocupação dele, que todo mundo fique sabendo da verdade e que existe um filho fora do casamento, que é filho biológico dele, e ele está preocupado com o resultado que isso possa dar dentro da instituição. A verdade é o seguinte, tá? Eu, como fui pastor há muito tempo e hoje, né, depois de alguns anos eu estudei muito a Bíblia fala que nada oculto não seja revelado, tá? Ele cometeu um pecado lá atrás e tentou esconder muito tempo esse pecado. Não adianta dizer que ele é santo, tá? Não adianta ninguém, o pessoal da Universal ficar aqui dizer, não, ele é o bom homem, o homem de Deus, essa história é mentira, isso não é verdade. Isso aí é uma história que vocês estão inventando, que vocês pegaram para... isso aí é politicagem, isso aí é por causa do momento, né? Porque nós estamos vivendo um momento tenso no Brasil, isso aí é para atrapalhar a situação da política. Gente, isso não tem nada a ver com política, tá? Isso tem a ver com verdade. E quando o rapaz que criou esse canal entrou em contato comigo, pediu para eu contar essa minha história, eu fiquei um pouco irredutivo de contar, mas eu falei, sabe uma coisa? É melhor todo mundo ficar sabendo a verdade. Eu contei nos outros canais, vou contar neste, vou contar para todo mundo saber de fato como é essa história de fato. Aconteceu, viu, gente? De fato, aconteceu. Como eu não posso detalhar de fato tudo que aconteceu por causa do processo de andamento, mas a questão que eu pergunto para vocês é a seguinte, se essa história é mentira, não é verdadeira, por que ele não me processou? Por que ele fugiu de fazer o exame de DNA, e por que eu já denuncio ele há muito tempo no canal que eu tenho, na concorrente, e ele nunca me processou como processou o Alfredo, como processou o Natan, como processou o Diego, o Davi Vieira, Marcelo Roque, Palhaço Cristão e vários outros. Por que eu nunca fui processado? Porque eles têm medo da verdade que eu tenho. Eu falei que eu tenho um HD que contém um monte de provas, um monte de informações contra eles e contra o sistema, e eu falei que um dia eu quero chegar diante do juiz e mostrar essa prova para o juiz. São coisas realmente terríveis, e muitos desses casos que estão nesse HD são crimes gravíssimos, e eles ficam fugindo exatamente com medo de eu apresentar essas provas que eu tenho. As verdades sobre esse processo e as verdades de tudo que aconteceu, tá?
desde o momento que eu entrei dentro dessa instituição, em que eu perdi tudo, cheguei na situação que eu estou hoje, né, sem nada. Eu vivo hoje de doações, eu vivo hoje de ajuda de pessoas, eu vivo hoje de pessoas que se compadeceram de mim e abraçaram a minha causa e me ajudam. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês já perceberam que o Edir Macedo, hoje, ele trata os negros, né, com indiferença? Você vê, nós temos 26 estados, não tem um bispo que toma conta de estados. Será por quê? Nós temos hoje, no mundo, tá, não tem bispos que tomam conta de país, a não ser na África. Tá? Ele não dá oportunidade para os pastores negros, nem para os bispos negros, e vivem falando mal deles. Por exemplo, ele falou até pouco tempo que os negros estão debaixo de maldição. Então, a raiva dele contra os negros é justamente porque os pastores negros, por exemplo, aquele lá da África que o denunciou, essa profeta que agora falou que ele tem um pacto com o diabo, e vários outros casos que vêm aparecendo de pessoas negras que denunciaram o fato ele. Então ele é revoltado contra os negros e acha que os negros são vilões. Mas tudo que nós mostramos é a verdade, e a verdade ela tem que ser dita. E se você quiser saber mais da minha história, realmente, entre em contato comigo. No meu outro canal, na concorrente, tem meu contato lá. Aí eu posso contar para você a história total. E aí você vai ficar sabendo de tudo, tá bom? Um abraço, Deus abençoe vocês. E para terminar com chave de ouro, né, você que chegou aqui até agora, nós vamos ouvir de novo o Macedo falando que gosta das moreninhas, né? Vamos lá. Não, quero não. Estela é linda, como continua sendo. Fio de mulher que eu queria, ela diferente, ela muito branquinha, muito... Sabe como é que é, né? Eu queria uma mais moreninha. Eu queria uma mais moreninha. Eu queria uma mais moreninha. Tirem as suas próprias conclusões. Se você chegou até aqui, eu quero que você se inscreva, que você dê o seu like, que você ative as suas notificações. Caso consiga, nos ajude compartilhando esse vídeo com o máximo de pessoas que você conseguir. Tá bom? Forte abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.